Quero compartilhar com você neste momento um texto da palavra do nosso Deus que se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Certo pastor foi com um membro de sua igreja acampar. E então eles montaram a barraca e adormeceram. Depois entraram na barraca e adormeceram. Algumas horas depois, o pastor acordou seu fiel amigo e disse: meu irmão, olhe para o céu e me diga o que vê. E ele respondeu: vejo milhões de estrelas. O que diz isto? Perguntou o pastor. E o irmão ponderou por alguns minutos e respondeu: astronomicamente falando, isso me diz que existe milhões de galáxias e potencialmente bilhões de planetas. Astrologicamente falando, isso me diz que Saturno está em Léo. Horologicamente falando, parece que agora é aproximadamente 3 horas e 15 minutos da manhã. Teologicamente falando, é evidente que o Senhor é todo-poderoso e que somos pequeninos e insignificantes. Meteorologicamente falando, parece que nós teremos um lindo dia. Após uma pausa, ele disse: bem, pastor, o que isso lhe diz? O pastor ficou em silêncio por alguns minutos e depois ele disse: meu irmão, você não percebeu que alguém roubou a nossa barraca? Existe um perigo quando nós nos aproximamos das Escrituras. Começamos a procurar as coisas complicadas, tentando explicar as coisas complicadas, encontrar coisas difíceis e ignoramos aquelas que são óbvias, aquelas que estão bem à nossa frente para nos ensinar a verdade. E parece-me que 3 pontos óbvios saem da leitura que nós fizemos agora, que nós ouvimos do texto de Marcos. E a primeira coisa que eu quero mostrar, que é óbvia, que está nesse texto, é: Cristo converte o caos da tempestade em calmaria. Você consegue se lembrar da última vez em que esteve assustado? Você pode imaginar como os discípulos ficaram no momento daquela tempestade, do texto que nós lemos? Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores experientes. Eles estavam acostumados à tempestade. Mas aquela não era uma tempestade comum. Marcos a descreve como um vento furioso, uma tempestade furiosa. E ele diz que as ondas se lançavam sobre o barco, e o barco ficava à deriva no mar. Eles estavam no mar da Galileia, como podemos deduzir pelo primeiro versículo do próximo capítulo. O mar da Galileia é realmente famoso pela velocidade que essas rajadas de ventos surgem ou chegam fazendo.
Elas descem da cordilheira do Monte Hermon muito forte. É muito comum tempestade no mar da Galileia. No entanto, essa era uma tempestade diferente, a ponto de esses homens experientes ficarem assustados. E em tudo isso, o texto diz que Jesus estava dormindo na popa, tranquilo. Compreendo que isto é uma imagem maravilhosa do que Jesus pode fazer em nossas vidas. Há momentos em que as tempestades furiosas surgem em nossas vidas e nós não sabemos o que fazer. E não podemos facilmente acalmá-las, como foi os discípulos. Eles tentaram, eles estavam ali exaustos, já tirando água do barco. E a mensagem desse texto, da leitura, que é óbvia aqui para nós, é que nós devemos levar todos os nossos cuidados, todas as nossas preocupações para Jesus. E devemos fazer isso por meio da oração. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus vai dizer: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E isso nos leva ao segundo ponto óbvio desse texto: Cristo conforta seus companheiros em suas preocupações. Muitas vezes nós pensamos na onipotência de Deus. Muitos dos nossos hinos retratam a gloriosa majestade de Deus, o Deus soberano que está nos céus, que é santo, que é maravilhoso. Tanto assim que existe o perigo de esquecermos que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. E aí parece um paradoxo: um Deus soberano, um Deus grande, um Deus maravilhoso, que está lá nos céus, todo poderoso, Ele se importa com a gente. Muitas vezes, participando de funerais, as pessoas costumam compartilhar comigo o sentimento de uma grande sensação de tristeza e de perda. E quando eu sugiro que elas levem os seus sentimentos a Deus em oração, muitas acham difícil acreditar que Deus pode ser incomodado, importunado naquele momento. E de fato, eles ficam surpresos por terem o direito de incomodar a Deus, por terem o privilégio, melhor dizendo, de incomodar a Deus. Mas na passagem que nós lemos do Evangelho, nesse momento que acabamos de ler, nos mostra claramente que Deus se importa conosco. Ele é quem pode, ser incomodado nos nossos problemas. Quando os discípulos chamam Jesus, clamam por Jesus no meio da tempestade, o texto diz que Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse: quieto, fique quieto. E então o vento diminuiu e ficou completamente calmo. O que nos leva para o último ponto que eu quero destacar, que é óbvio no nosso texto: Cristo está no controle de todas as coisas. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. A minha primeira reação, não sei a sua, mas a minha primeira reação quando me deparo com uma tempestade na minha vida é tentar resolvê-la sozinho. Sempre há uma tentação de dar uma mãozinha para Deus. Eu creio que não é diferente com você. Quando as dificuldades vêm, a gente vai tentando resolver da nossa maneira, do nosso jeito, querendo dar uma mãozinha para Deus. No texto que nós lemos do Evangelho de Marcos, os discípulos de Jesus estavam nessa situação. Os discípulos estavam em pânico, mas Jesus estava dormindo na parte do barco, descansando, porque sabia que a tempestade estava sob controle. E nós somos desafiados a nos perguntar: eu realmente vivo como se Deus estivesse no controle? Como se Deus está no controle? Você crê nessa verdade, que Deus está no controle desta pandemia que nós estamos passando no mundo? Por que você tem tanto medo? Por que você, às vezes, lhe falta a fé? Eu sempre penso no que Jesus está sendo duro com seus discípulos, quando ele lhes disse, naquele momento: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé. Marcos registra como os discípulos acordaram Jesus.
eles falam que eles acordaram Jesus, dizendo: Jesus, olha a tempestade, olha a tempestade. E eu imagino que eles acordaram, tal que Marcos não fala precisamente como foi a expressão, mas eu penso que eles falaram: mestre, o Senhor se não importa com a tempestade, nós vamos morrer afogados, vem nos ajudar a tirar a água do barco. No entanto, não faz sentido tirar a água do barco quando a próxima onda o encherá novamente. Jesus chega ao cerne do problema, é a tempestade, e foi isso que ele fez. Ele foi e repreendeu a tempestade. Possivelmente os discípulos não sabiam que Jesus podia fazer isso, porque as tempestades calmas estavam fora da experiência deles naquele momento. Eles tiveram que aprender que Deus está no controle, por mais sombria que as coisas estejam ao nosso redor, Deus está no controle. E eu fico me perguntando muitas vezes, por que nós vivemos como se Deus não estivesse no controle? E o óbvio aqui nesse texto é que Deus está no controle, Jesus está no controle, e Ele age segundo a sua vontade soberana. E nós precisamos aprender nesse texto aqui o que é óbvio: nós devemos levar a Jesus na vida, meus queridos. Nós passamos por muitas tempestades, uma delas agora é esta pandemia, o coronavírus, que tem ameaçado. Muitas pessoas estão preocupadas, com medo, e uns correm para cá, outros correm para lá, tentando, e nós precisamos saber que Deus está no controle de todas as coisas. E se nós começamos a lutar por nós mesmos, nós vamos nos enfadar, nós vamos ficar cansados, exauridos. Nós precisamos apresentar diante de Deus, nós temos que levar nossas preocupações a Cristo em oração, pedindo que Ele nos ajude, e que Ele nos ajude removendo a tempestade, não apenas tirando a água do barco. Ele vai remover a tempestade. Eu creio nisso. Nós precisamos crer no poder de Jesus. Nós precisamos trazer as nossas preocupações a Cristo em oração, acreditando que Ele realmente pode repreender a tempestade furiosa que está ao nosso redor, porque Ele é Deus e porque Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, meu querido, em nome de Jesus, confie nele. Cristo pode converter o caos da tempestade em calmaria. Cristo pode confortar o seu coração, fortalecer, animar você, estar com você em todo momento. E Ele está no controle de todas as coisas. Ele é poderoso para repreender essa pandemia, para nos livrar de todo mal, para mudar a história, para reverter esse quadro. Ele é poderoso, e nós precisamos de crer no poder de Jesus e colocar as nossas vidas na inteira dependência dEle. Não confiar em nós mesmos, mas lançarmos diante dEle. Ele quer cuidar das tempestades da nossa vida. Deus te abençoe e que o Espírito Santo lhe ajude nesse momento. Eu quero orar com você. Ó Deus maravilhoso, Pai querido, Pai amado, nesse momento eu quero me unir, ó Pai, aos meus irmãos em oração, e nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, este momento, essa tempestade que nós estamos atravessando no nosso país, do coronavírus, ó Pai, desta enfermidade que está infectando muitas pessoas. Muitos estão nos hospitais, ó Pai, estão padecendo, estão, ó Pai, morrendo, ó Pai, em decorrência desta doença. E nós pedimos agora, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, assim como o Senhor repreendeu aquela tempestade, ó Pai, ali com os discípulos no mar da Galileia, que o Senhor também repreenda, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, esta pandemia, e que nós possamos ter dias melhores, e que nós possamos, ó Pai, nos voltar para o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nós possamos confiar no Senhor e viver para o louvor da glória do Teu nome, confiando plenamente no Senhor, ó Pai. Por isso nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, com o Teu poder e com a Tua graça, ó Pai, não nos deixe ficar, ó Pai, com medo,
não nos deixe, ó Pai, faltar a nossa fé, mas que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, aumente a nossa fé, e que nós, ó Pai, não nos entregamos ao medo, ao pavor, ao pânico, mas que nós saibamos que nós temos um Deus todo-poderoso, que está no controle de todas as coisas. Pai querido, abençoa todos aqueles que estão agora nos hospitais, ó Pai, nas UTIs, abençoa os médicos, os enfermeiros, ó Pai, os auxiliares de enfermagem, todos aqueles que trabalham na linha de frente, ó Pai, derrame graça, sabedoria, ó Pai querido, abençoa os medicamentos, abençoa, ó Pai, todos aqueles que estão com autoridade para conduzir esse momento do nosso país, ó Pai querido, dê graça, dê sabedoria, para que, ó Pai, tão logo o Senhor possa, ó Pai, mostrar para nós que esta tempestade é apenas para nos ensinar que nós precisamos depender inteiramente do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus é que nós oramos, porque nós confiamos no poder do Senhor, hoje e sempre. Amém.